E agora, para você, querido amigo de Tudo Um Pouco, quero te falar uma coisa. Emagrecer não é uma tarefa fácil para a maioria das pessoas, mas mais difícil ainda é conseguir manter o peso em forma e de forma saudável, e principalmente após esse emagrecimento tão pesado. E como pensamos em relação aos alimentos, pode ser um grande diferencial nesse processo. E para falar mais sobre esse assunto, eu recebo aqui a psicóloga Viviane Neto e também o produtor musical Fernando César. Ele emagreceu cerca de 30 quilos há 4 anos e consegue manter ali o seu peso. Queridos, sejam bem-vindos. Viviane, tudo bem? Tudo. Seja bem-vinda novamente ao nosso programa. Obrigada. Bom tê-la aqui conosco. Bom dia, que prazer. O prazer é todo meu. Isso. Obrigada. Fernando, uma honra tê-lo aqui no nosso programa. Magrinho, fininho. Graças a Deus. Você, em outrora, não era assim, né? Eu não cabia nem nesse sofá, né? Pagava 2 passagens. A televisão tinha que ser de 52 polegadas para caber, né? Com certeza. Nós vamos falar, então, agora sobre isso. Fernando e Viviane, né? Quando a gente fala de um emagrecimento saudável, a gente está falando diretamente de hábitos, costumes, nós estamos falando a respeito de uma nova mentalidade. Qual que é o maior desafio depois que você bateu a meta lá? Preciso emagrecer, você bateu essa meta, eu imagino. Com certeza. E para manter, qual foi o seu maior desafio? Ter consciência e ter renovação de mente. Ter consciência que eu não preciso daquele tanto de comida e ter a renovação de que é uma nova etapa da vida da gente. Uhum. É inacreditável quando eu próprio estou lendo meu próprio livro e eu vejo que o tanto de coisas que a gente comia, tanto de coisa que não era necessário e que a gente achava que a gente não dava conta de viver sem. Da forma errada ainda, né? A gente acha que a gente não vai dar conta. Eu tentei várias formas a vida inteira e nunca consegui. Você tentou aqueles regimes milagrosos, assim, de abstência de alguma coisa durante um período? Regime da fruta, né? Comia uma melancia, uma jaca. Eu faço o regime da sopa. Deu sopa, Você mete bronca. Você pode, você tá bem. Brincadeiras à parte, né? Mas assim, você então descobriu isso na sua alimentação, né? Esses excessos. E agora, na manutenção, o que te faz mais falta? O que você tem saudade? Ou você come de tudo, mais moderado, ou encontrou o equilíbrio? Encontrei o equilíbrio. O grande desafio, eu achava que era perder o peso. Mas eu descobri que o grande desafio é manter o peso. Porque você tem uma meta, igualzinho você disse. Vou perder 30, 40 quilos. E depois? É o que acontece com a maioria das pessoas, né? E eu, em maio de 2010, eu comecei o tratamento, vai fazer 5 anos agora. E a consciência de não precisar mais. Porque a gente fala precisar, porque a cabeça da gente, né, entende a vida inteira comendo de jeito que você precisa daquela quantidade para ser ingerida, para comer. E hoje o grande desafio é entender que eu posso viver e bem comendo pouco. Então, a minha experiência, talvez não sirva para você, não sirva para ela, mas serviu para mim no que diz respeito a comer de tudo pouco, desde que seus exames permitem isso, né? Sim, não tem nenhuma restrição médica, né? Quando eu registro no livro, por que eu comecei o tratamento, foi por causa que o médico falou que eu era uma bomba relógio, eu explodia a qualquer hora. Ah, sim, então você chegou no limite. Cheguei no limite, os exames clínicos estavam todos alterados. Então, como eu não tenho problema disso, eu posso comer de tudo. Em vez de comer 5 bifes, eu como 1. Em vez de eu comer uma coxinha, que eu gostava muito, eu troquei por uma esfirra. Entendeu? Assado, tem todo um contexto. Eu comia 5 pães de queijo, eu como 1. Entendeu? Então eu fui adaptando. Você conseguiu aprender, na verdade, se reeducar? Reeducar. Que você não precisa de viver para comer, mas você come para viver. Seria isso? Com certeza. Agora, vou colocar a Viviane aqui no assunto aqui, porque o nosso querido ele falou a respeito da mentalidade. Sim. Viviane, como é que funciona a, entre aspas, né, chamada, para não ofender ninguém, essa mente de gordo?
dessa aqui, então o cara vive para comer. Como que funciona assim? Exatamente. Na verdade, Serginho, todo o nosso sistema, toda a nossa vida, ela é em volta do nosso sistema emocional. A pessoa, ela come, porque se ela está nervosa, ela come. Se ela está mais ansiosa, ela come. Se ela vai passar por algum exame que vá defini-la, que ela tenha que ser avaliada, ela entra na comida. A mente do gordo, ela só pensa em comida. Ela viu ali... É o escape, então, da ansiedade, do medo, da angústia, do sofrimento, da alegria. Exato. Tá alegre, vamos comer vamos também. Comer, festejar. Isso aí. Tudo é motivo para se comer, porque fala sério, né, gente? Comer é muito bom. Bom é demais. Muito gostoso, ainda mais quando falamos numa picanha, uma batata frita, um arroz bem soltinho, não é, gente? Você fala uma hora dessa aqui, ó, já são 10h28 da manhã, você fala um negócio desse, já abre o apetite. Mineiramente falando, a boca já virou um brejo. É verdade. E o mais interessante de tudo é todos nós, seres humanos, aprendermos que a reeducação, ela é tudo na nossa vida. Tanto a reeducação alimentar, é a renovação da mente, como o Fernando muito bem colocou. Nós precisamos de renovar, saber que se eu posso comer uma coxinha, por que que eu vou ter que comer 5 coxinhas? Né? Porque a coxinha também é bem gostoso, né, Fernando? Nossa, tá doido. Se eu posso comer 2 pastéis, vamos lá, gente, eu posso comer 1 pastel. Na verdade, eu quero comer 2 pastéis, mas eu posso comer 1. Ou seja, você vai se reeducando. É a transformação da mente. Diga. Pode terminar. Porque a obesidade em si, né, vamos falar já do obeso, né, que era o seu caso. A obesidade em si, todos os seus aspectos, ela é em volta das questões emocionais. É o que nós colocamos aqui anteriormente. Temos ali a foto, né, dele. Olha lá como ele era anteriormente. Aqui tem uma fotinha aqui do nosso querido Fernando aqui, com ó. o biscoito na mão, viu? Ó, o biscoito sempre na comendo. Mão. Eu achei que era um bicho assim abraçando a moça aqui, não? Brincadeira. Minha esposa. Sua esposa, como é que é o nome dela? Anelisa. Anelisa. Aqui você estava com quantos quilos mais ou menos? Uns 115 mais ou menos, 120. Meu pai celeste. E essa reeducação, ela não é nada fácil, porque você estava acostumada a hábitos. Hábitos que geravam para você o quê? Prazer, satisfação. E para você ter que se abster de todos esses hábitos é algo muito complicado. Mas você tem que pensar o quê? Nas consequências que isso vai trazer para você. Certeza. Porque hoje vivemos na cultura ao corpo. E todo esse processo, né, a autoimagem, ela traz para a pessoa consequências graves, como, por exemplo, depressão, angústia, o medo. Né? Você tem medo de sair na rua e as pessoas olharem para você e rir do seu corpo. Você vai a uma loja para experimentar uma roupa e aquela calça não serve. Oh, que tragédia, principalmente para a mulher. Né? Então, todo esse processo da obesidade, do gordo em si, são gerados vários transtornos psíquicos que são transformados aí em psicossomáticos. Agora, quando você fala assim, que são transformados em transtornos, Sim. Nós estamos falando de uma relação causa e efeito. Exato. Mas ainda tem uma outra causa. Por exemplo, normalmente, nas disfunções familiares que a gente passou lá atrás. Isso tem a ver também, não tem, Viviane? Para gerar essa compulsão aí alimentar, essa compulsão em outras coisas aí. Hoje o objeto, né, é a compulsão alimentar. Com certeza, a maioria das vezes é genético. Você pode perceber que em uma casa onde se tem um gordinho, a maioria são gordinhos. Né? Ou seja, dentro daquela casa não há limites. Então tudo pode, tudo é liberado, é o que nós falamos. Dentro daquela casa, a maioria das pessoas tem a mente de gordo. Pensam só em comida. Vamos encontrar para conversarmos uma reunião. O que nós vamos fazer? Opa, vaca atolada, né? Lasanha. Um feijão branco, lasanha. Tudo tem que estar envolto da comida. Não é verdade? A comida é o centro, é o culto à comida, né? Sim. Agora só um gancho aqui, só um gancho sim. do que ela falou que é muito interessante. Esse tratamento todo teve personal, teve nutricionista, mas teve o psicólogo também. Sim, é uma equipe multidisciplinar. E isso que você falou é muito interessante, Serginho, porque o prazer, quando você me convida para sair, o que a gente pensa? O que ela falou? Vamos sair? Vamos comer. E na terapia lá, o que ela me chamou mais a atenção foi o prazer não é estar comendo.
mas com a sua presença. Estar junto. Estar É o junto. estar junto, é a comunhão. É estar junto, batendo um papo com um amigo, com Não um é colega. comelão, não. E a Não. gente vai para comer. E hoje eu consigo fazer isso. Em festa, sentar e desfrutar de um bom papo, de um bom relacionamento. Agora, então, Verdade. Fernando, quando você fala, então, desse projeto e você chegou nisso aí, qual que foi, assim, a sua maior dificuldade de manter o peso? Porque você está entusiasmado, você vê ali resultados, mas chega um momento que se estabiliza. O que você viu como maior dificuldade, assim? Pode ser emocional, até mesmo social. Todo mundo te chamava para comer antes, continuou te chamando para comer depois. Com certeza. O que você entende que foi a sua dificuldade? Ó, o desafio que eu estou tendo aqui, né, nesse momento da minha vida, realmente é... Vou escutar uma frase da minha nutricionista que foi pesada, mas que mudou a minha história. E é o grande desafio, quando ela falou comigo, aceita, você é um gordo passivo. Eita! Aceita que dói menos, né? Aceita. Isso tem sido o meu grande desafio. Eu não posso mais comer daquele jeito. É como usuário de droga. É como usuário de droga. Ele tem que ter essa mente Alcoólatra, a mesma coisa, é aberta. aberta. Exato. Nós estamos acompanhando aqui, nós temos um quadro no nosso programa, vai ao ar todas as sextas-feiras, com o pastor Charles Campos, que ele está num projeto de emagrecimento saudável. Como que foi o meio à sua volta, Fernando? Como que reagiu ao seu tratamento? Por exemplo, você mostrou aqui, mostramos para o nosso telespectador a sua esposa. Como que a esposa reagiu, filhos reagiu, a casa reagiu? Essa primeira sociedade ali. O que a Viviane falou é muito interessante, porque na minha casa, na casa dos meus pais de origem, até o cachorro tinha diabetes. Então todo mundo tinha problema. E a obesidade era todo mundo. E amo minha família, um beijo para eles, mas lá todo mundo se reúne. Bom de garfo. É só para comer. É só comer. Ei, e coisa eles boa. me respeitam muito. Às vezes eu vou passar O uma almoço semana lá, que hora que é mesmo? Almoço começa de meio-dia às 15 horas. Olha só. Oxe. Para dar tempo de todo mundo comer direitinho. Mas, E as panelas são aqueles caldeirões, certeza. né? Se a casa não ajudar, no meu caso é só eu e minha esposa, se a casa não ajudar, se a casa não entrar em reeducação, é quase impossível. Possível. Então, Isso. Aí que eu quero chegar. Na minha casa, o carrinho de compra, eu e minha esposa, era um produto de limpeza para ela e um biscoito recheado. E era compra de criança mesmo. Hoje, você abre meu armário, não tem nada disso. Você acha que eu não gosto? Não posso perder o prazer nunca. Né? Então, o que eu fiz? Aí eu compro um pacote de biscoito recheado, tiro 2 e dou para alguém. Estou fazendo uma boa obra ainda para alguém que pode comer. E Mas eu não deixe de voluntario. saciar à vontade. Aqui, ó, me voluntario para ser um Vou pegar o seu receptor. endereço para mandar para lá. Agora, Viviane, nesse assunto que estamos aqui discorrendo, que é a dificuldade de manter o peso após, como que a mente pode ajudar? Porque a gente tem que fazer um regime na mente. Você citou aí sobre a cirurgia bariátrica. Exato. Muitas pessoas querem recorrer à cirurgia, mas não é só operar o estômago ou o intestino, não é só operar. Precisa precisa até de um laudo, de um Sim. profissional, de um psicólogo. Como que funciona essa parte? Sim, para você hoje conseguir fazer, né, a cirurgia bariátrica, você tem que passar por uma equipe multidisciplinar. Isso. E essa equipe multidisciplinar, o primeiro passo geralmente é o psicólogo. Por quê? Porque o psicólogo ele vai auxiliar essa pessoa, ele vai contribuir para que ele tenha um controle emocional maior, ou seja, aquela pessoa que está determinada a fazer a cirurgia bariátrica, ela já imagina o quê? Vou entrar para a sala de cirurgia e vou sair de lá magrinho. E na verdade não é assim. Por exemplo, é um processo. aquele moço, aquele Chiquinho Scarpa, até por uma questão habitual, logo depois ele foi lá, foi tomar um copo com água, me parece, Sim. Passou mal, né? e passou mal, quase morreu. Exato. Na verdade, porque a mente não se condicionou a esse novo tempo, não é? Não, porque a nossa mente, ela já tem o quê? Uma dimensão do tamanho ali do nosso estômago, né? Então, você diminuindo o tamanho deste estômago, peraí, é um recondicionamento, você tem que se readaptar. Por isso que é importante você passar pelo psicólogo antes da cirurgia e continuar o tratamento após.
porque é uma reeducação tanto alimentar como emocional também. Um exemplo, aquela pessoa que já era gordinho desde lá da sua infância e depois que ela passa pela cirurgia bariátrica, ela tem uma facilidade maior, né, de emagrecer e de lidar com a sua autoimagem. Ou seja, eu era gorda e hoje eu vou conseguir ficar top, magrinho. Mas aquele que era magrinho e engordou, tem uma dificuldade também muito grande. Né? É então, tudo isso é um processo que você tem que estar trabalhando o tempo inteiro. Né? A própria palavra de Deus, ela nos ensina, não é isso? Em Romanos, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vos experimenteis qual seja a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Ou seja, é tão gostoso, né? Você olhar no espelho, você se admirar, você gostar de você. Não é, Fernando? Agora hoje... você consegue ver todo no espelho. Exato. Com certeza. O Fernando hoje deve se olhar, né, se admirar, é muito gostoso, mas também nós temos que deixar aqui, né, uma palavra para aquela pessoa que é mais cheinho, mais gordinho e que tem essa dificuldade aí de emagrecer. Você tem que passar primeiro pelo processo de aceitação, se aceitar do jeito que você é, né? Nós sabemos que o amor de Deus por nós, ele é independente da nossa estrutura física, ou seja, você pode e você tem condições de se manter, né, primeiramente com a sua autoestima boa e depois de tudo isso você entrar aí no processo. Basta querer, não é, Fernando? Com certeza. Tá aqui o exemplo. Agora, para a gente encerrar, estamos caminhando aqui para o final aqui do nosso bloco aqui, e eu queria fazer uma pergunta para os dois, observando o quê? A parte prática e a parte científica da coisa. Sim. Eu fiquei, durante ali a minha reeducação alimentar, fiquei durante o meu regime, a minha dieta, fiquei sem comer, me privei daquilo que eu gosto. Alcancei o resultado. E agora? Agora é manter. Pois é, mas ainda eu continuo sem. Como que eu vou mudar na minha mente, Viviane, essa condição de... Peraí, eu gostava tanto, por exemplo, no meu caso, Sérgio, amo refrigerante de cola e amo biscoito recheado. Eu tenho uma técnica. Isso é... Então, pois é, a prática com a ciência. Eu acho que o Fernando vai poder nos conduzir melhor aí. Eu vou falar aqui a minha experiência, né? O psicólogo tá aqui, talvez ela não vai gostar, a nutricionista não gosta, mas eu desenvolvi o Dia do Lixo, eu falo desse livro. O Dia do Lixo. Do lixo, tá aqui? Tá nos capítulos aí. É o dia que eu tiro para comer as coisas que eu gosto. Ah, tem um dia que você se permite. Tá, um dia que sábado à noite e domingo. Não é que significa eu levanto 6 horas da manhã e paro meia-noite, não. Você se permite, vamos dizer. Quero tomar a minha Coca-Cola. Eu tomo a minha Coca-Cola. Sim. Quero comer um sanduíche. Eu como um sanduíche. E tem dado certo. As memórias de um ex-abóbora. A verdadeira dieta começa na cabeça. Na cabeça. E é verdade. Isso aqui é o livro do Fernando, com dicas práticas, um compartilhar de experiências. Virou uma palestra a partir desse mês que vem. Agora eu vou começar a dar uma palestra motivacional. Não estou embasado cientificamente, mas pela minha experiência. E quem quiser me achar aí está no Fernando, no Facebook, Fernando GA. E é muito interessante isso. Então, domingo eu como. Agora, a consciência é voltar na segunda-feira. Aí é difícil. Isso. Aí na segunda-feira... Eu não consigo, ninguém começar uma dieta no domingo, na segunda-feira. Porque você já veio de um final de semana pesado. Aí você vai começar... Eu sempre começo na terça, na quarta-feira. E no domingo eu sempre como. Sempre como. Aí na segunda-feira é um grande desafio. Aí as pessoas embarcam e não param mais. Aí volta a comer. E na segunda vira aquele paradigma, né? Que todo mundo fala, não, segunda-feira eu vou começar a minha dieta. É o dia semanal da mentira. Não é? E aí a pessoa não consegue iniciar na segunda-feira e aí o que acontece, gente? Se frustra. Então, isso é verdade. Não é verdade? É isso aí. E só lembrando duas frases. Pode falar. E a gente... Que eu era feliz, né? Era feliz e não comia nada, né? E como se engordava? Eu dormia com a boca aberta e não entrava ar, né? Porque falar que eu era feliz e que eu não comia nada, essas são as grandes desculpas que você se dava, né? Mas é mentira, viu? Isso é a minha grande mentira. Gente, eu conversei aqui num papo muito agradável com o produtor musical Fernando César, que emagreceu mais de 30 quilos. Ele registra aí as suas memórias nesse livro. Onde que encontra esse livro, Fernando? Só comigo ainda, por exemplo. Só comigo. Por enquanto. Então, tá aí, pedir a produção para colocar os contatos do Fernando César aí, para você que
se interessou, né, e quer conhecer um pouco mais dessa história, quem sabe se motivar também, você pode aí adquirir esse livro, pode ser uma bênção também. E para nos acompanhar nessa conversa pelo lado científico, nos instruindo aí sobre o cuidado com a mente, a nossa querida psicóloga Viviane Neto, que tem nos abençoado. Viviane, obrigado pela presença aqui uma vez mais. Volte sempre, a casa Obrigada. é sua. Eu que agradeço, foi um prazer. Hoje você não trouxe a sua fotógrafa, né? Não trouxe, tá vendo? Manda um beijinho pra gatinha lá. Mas eu já Como é que é o nome dela? ali, Maria Júlia. Isso, manda um beijinho Isso, pra ela. obrigada. Fernando, obrigado. Eu que agradeço. Deus te abençoe. Amém. Precisar da gente também, estamos aí de portas e telas abertas.